Qual é a melhor edição da Bíblia disponível em português? Eu vou elencar aqui as minhas 5 edições preferidas, todas boas e recomendáveis, e no final vou dizer qual você pode optar caso queira adquirir uma nova Bíblia, motivada sobretudo pelo nosso clube de leitura católica da Bíblia. Mas antes, eu queria frisar um ponto que me parece essencial. Nós não devemos ter um fetiche pela melhor edição, pela edição mais perfeita, a definitiva, aquela que vai me revelar com as melhores e perfeitas palavras. Não. A palavra de Deus foi revelada ao homem e ela encontra as vicissitudes da comunicação humana. Isto é, certas pessoas vão ler melhor certas versões da Bíblia conforme a sua capacidade intelectual, conforme o seu horizonte cultural, conforme o seu momento de vida. Então, nós não devemos nem ler apenas uma única versão da Bíblia e nem ler a Bíblia apenas uma vez. Dito isso, eu começo dizendo que vocês podem adquirir várias versões das Bíblias, não só essas, e lê-las e relê-las e compará-las e cotejá-las ao longo da vida. Tá? Então, cuidado com essa ideia de a mais perfeita. Claro que também entra aqui um aspecto pessoal de uma certa inclinação por uma versão ou por outra. Por exemplo, a primeira Bíblia que eu destaco é a Ave Maria, que é a Bíblia talvez mais popular que nós temos em nosso país. Uma Bíblia importante, de importância histórica na difusão da palavra de Deus na nossa cultura. E para mim tem um valor muito afetivo e muito decisivo, porque foi a Bíblia que minha avó me deu quando eu tinha 7 anos de idade, com uma bela dedicatória. E é uma Bíblia excelente, a Bíblia Ave Maria. É baseada nos originais, hebraico, aramaico e grego, muito fluente, com um português extremamente acessível. Não é uma Bíblia de estudo, existe uma versão de estudo que eu não tenho, e poucas notas, poucas introduções, mas tudo muito bem feito. E hoje em dia, para vocês terem uma ideia, é a Bíblia que eu tenho no meu celular para ler sempre que preciso, né? A Bíblia Ave Maria tem disponível aqui no estilo Kindle e eu uso lá e gosto muito. Sempre leio com muito prazer, reconheço o texto, tenho alguma noção do grego, do latim, do hebraico eu não sei, e sempre me agrada muito as soluções ou as versões de tradução que ela apresenta. Uma Bíblia popular no melhor sentido do termo, porque ela é fluente e clara. A mesma coisa vale para uma que não está aqui, mas em casa, que é a da CNBB atual. A última versão da Bíblia da CNBB é muito bem feita. E a Bíblia da CNBB tem a grande vantagem de ser a versão litúrgica. Então, quando nós lemos a liturgia da missa, eu tenho enfatizado isso, que o católico deve ler a Bíblia, mas deve também proclamá-la liturgicamente, celebrá-la liturgicamente, na liturgia da palavra da Santa Missa. Aquela que nós ouvimos lá é a Bíblia da CNBB, que eu também acesso diariamente, que eu leio diariamente na liturgia diária do meu aplicativo aqui da Canção Nova, que tem exatamente a liturgia do dia. E sempre me agrada muito uma leitura fluente e muito clara e muito acessível ao nosso português contemporâneo. Com algumas características. Por exemplo, usar o vós majestático para Deus, né, o vosso nome, vós sois o Senhor, nem sempre corresponde literalmente ao texto, que usa a segunda pessoa do singular, mas que se inscreveu e se incorporou ao uso litúrgico e está presente na Escritura, e é bom para registrar a diferença para com Deus. Em segundo lugar, uma Bíblia que, depois da Ave Maria, a primeira leitura, quando eu era jovem, e no começo da minha caminhada, tem um vídeo aqui explicando a minha caminhada, eu li a Ave Maria. A primeira leitura completa da Bíblia foi a Ave Maria. A minha segunda leitura, e a Bíblia que eu mais li, e de algum modo a Bíblia que eu mais consulto, porque é que está na mão, é a Bíblia de Jerusalém. É a minha Bíblia, que fica na minha mesa, para estudo constante. Por quê? Porque é a Bíblia que, em tese,
é a mais precisa com o original hebraico, aramaico e grego. Porque é uma Bíblia mais acadêmica, é uma Bíblia mais exegética. É uma Bíblia cujas notas de rodapé procuram elucidar o sentido das palavras e muitas vezes trazem questões de manuscritos. Esta palavra teria sido incorporada no terceiro manuscrito, mas não está no novo manuscrito encontrado depois. Esta palavra hebraica tem origem... Então, existe uma dimensão filológica ou exegética na Bíblia de Jerusalém que a torna uma edição crítica. E eu acho, do ponto de vista da diagramação e da legibilidade do texto, a melhor. Tá? É uma Bíblia que marca sempre quando há poesia em versos, né? É uma Bíblia que tem todas as referências intrabíblicas, ou seja, quando um livro da Bíblia refere, direta ou indiretamente, por uma citação ou alusão a outra passagem bíblica, no quadro lateral. Há todas as referências laterais, e isso é muito importante para o estudo, é muito importante para a leitura, né? Porque cada passagem conversa com outra. Né? E as notas, mesmo sendo abundantes, são sintéticas. Elas são notas relativamente curtas. Há muitas notas, a cada página há dezenas de notas, mas elas não são tão grandes. E o texto me parece muito bem apresentado do ponto de vista da divisão capitular e dos títulos dos capítulos. Então, a Bíblia de Jerusalém é uma maravilha. É uma Bíblia que tem dimensão ecumênica e foi influenciada pelo método histórico crítico. Ou seja, é uma Bíblia que parece, eu não vou dizer que perdeu a fé, mas muitas vezes os comentários são demasiadamente humanos, demasiadamente históricos. Não são comentários piedosos, não são comentários espirituais. E isso me desagrada nesta Bíblia. Porque ela parece, de algum modo, mais literal, ela parece bastante próxima do original, né? Aqui eu tenho o original, eu sempre, quando eu me refiro aos originais que eu consultei, são sempre os do Novo Testamento, né? Aqui eu tenho o grego e o latim do Novo Testamento. Eu não sei o hebraico, eu não estudei ainda o hebraico do Antigo Testamento, eu estou absolutamente sem condições de julgá-lo. Tá? E isso, quando eu falar da Bíblia do Peregrino, eu vou falar do hebraico e da importância do Antigo Testamento nesse contexto. Então a Bíblia de Jerusalém tem esses prós e contras, mas continua sendo uma Bíblia extraordinária que deve acompanhar a leitura de vocês. Mais recentemente, eu me encantei pela Bíblia de Navarra. A minha edição da Bíblia de Navarra do Novo Testamento é portuguesa, pela editora teológica de Braga. São 3 volumes, os Santos Evangelhos, as cartas paulinas e depois os Atos, as cartas e o Apocalipse em outros volumes. Mas ela, a meu ver, primeiro que ela tem o latim. Tá? Essa aqui é uma edição bilíngue, isso já ajuda muito. A edição da Neo Vulgata, a edição oficial, original da igreja. Tá? Isso é extremamente importante. Em segundo lugar, ela tem as referências laterais dos textos bíblicos. Mas ela tem notas de rodapé muito abundantes de caráter tanto histórico exegético quanto espiritual e ascético. Principalmente inspirado no magistério de São José Maria Escrivá e do Concílio Vaticano II. Isso a torna, a meu ver, muito especial. E foi muito grande a minha felicidade quando a editora Quadrante lançou, neste ano ou no ano passado, o volume dos Santos Evangelhos, já da Bíblia de Navarra, né? Com a tradução do Padre Matos Soares, que eu vou mencionar já, mas adaptada à Neo Vulgata. Tá? Então, a Bíblia de Navarra tem os comentários que, a meu ver, são belíssimos e riquíssimos, porque elucidam o texto, esclarecem o texto e o trazem para a nossa vida. Se vocês procurarem aqui o meu vídeo sobre os sentidos espirituais da Sagrada Escritura, além do literal, a Bíblia tem o sentido espiritual alegórico, espiritual anagógico e espiritual moral. Pois esta aqui traz sempre o sentido espiritual moral, né? Normalmente com um ponto de São José Maria Escrivá, uma exortação, a sabedoria dos padres da igreja. São João Crisóstomo, por exemplo, que é um dos meus preferidos, está muito presente aqui, Santo Agostinho,
coisa que você não vai encontrar nem na Bíblia da Ave Maria, nem na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém não traz comentários patrísticos dos padres da igreja. Ora, então vamos esperar a Editora Quadrante. Hoje mesmo eu falei com o meu amigo editor da Editora Quadrante, grande Hugo Langoni, que pretendem lançar ao longo dos próximos anos. Já está contratado toda a Bíblia de Navarra em português, o que é uma boa nova. É uma notícia auspiciosa e alvissareira. Tá? Existe essa edição aqui em espanhol só dos comentários. Tá? Eu fiquei muito feliz com isso. Porque a Bíblia de Navarra, incluindo todo o Antigo e Novo Testamento, são muitos volumes. Né? Mais de 10 volumes, com certeza. Né? Divide volumes do Pentateuco, os volumes dos livros históricos, dos livros sapienciais, os volumes dos profetas e assim por diante. Pois aqui existe uma edição da EUNSA, que é a editora da Universidade de Navarra, com os comentários. Tá? Isso aqui é o que eu mais tenho usado nos últimos meses e vou usar muito no nosso clube de leitura católica da Bíblia. Porque é exatamente uma leitura católica no sentido que eu expliquei para vocês nos últimos vídeos. É uma leitura orgânica, com base no magistério da igreja, na tradição apostólica, com a unidade da fé e com a analogia da fé, que é a unidade do Antigo e Novo Testamento. Então a Bíblia de Navarra é extremamente rica e atual no sentido da pesquisa bíblica, histórica e teológica. Em quarto lugar, nós temos a Bíblia do Padre Matos Soares, recentemente editada pela Eclésia. E esta Bíblia do Padre Matos Soares tem um valor literário superior. Né? O Padre Matos Soares era um homem que tinha um português superior, um português elevado, que se comunicava muito bem com a língua portuguesa, e cuja primeira tradição foi da Vulgata, de São Jerônimo. E isso lhe deu um certo sabor latino, Vulgata, a Bíblia traduzida para o latim de São Jerônimo, no século V, especial. Então, eu tenho a impressão, quando eu leio o Padre Matos Soares, de estar lendo essa de Queiroz, de estar lendo Camilo Castelo Branco, de estar saboreando um português especial. Tá? Ora, esta Bíblia merece muito ser consultada também. Ela parece ter um português mais puro, mais perto do latim de algum modo. Claro que isso pode, eventualmente, causar estranheza e estranhamento para algumas pessoas menos habituadas com um português mais refinado ou literário. Tá? Mas considero um marco a nossa editora brasileira, a Eclésia, ter trazido de volta a tradução do Padre Matos Soares. Falando em Padre Matos Soares, ainda temos a Bíblia da minha Biblioteca Católica, da qual eu já falei aqui num vídeo e de cujo lançamento eu também participei. Então vocês podem consultar, já é uma edição de luxo, com a tradução do Matos Soares da Vulgata, a primeira tradução dele, né, com os comentários patrísticos. Então esta aqui é uma Bíblia que merece também, claro, é uma obra de arte, a gente tem toda uma simbologia da capa e um material crístico riquíssimo, né? Milhares de notas de rodapé, comentários dos santos padres e um apêndice com árvore genealógica, com índice onomástico, índice temático, com mapas, com introduções biográficas dos padres da igreja, com referências aos deuterocanônicos, que são os livros do Antigo Testamento escritos em grego, fora da Palestina. É realmente uma preciosidade a tradução do Padre Matos Soares. Eu ainda não tive tempo de comparar, eu costumo fazer isso com os Salmos. Né? A primeira coisa que eu faço quando eu pego uma nova Bíblia, eu leio o Evangelho de João, que é o evangelho que eu conheço relativamente bem, né? Eu já li muito, e eu tenho muita noção das palavras-chave, porque é um evangelho filosófico e teológico, e extremamente místico, né? Então, pego logo esse evangelho e pego os Salmos. Né? E ali nos Salmos eu percebo o sabor cristão. Né? Santo Agostinho disse que os Salmos têm o eixo cristão, é o vínculo do Antigo e do Novo Testamento, e por isso na nossa liturgia a gente sempre lê, além do Evangelho, um Salmo. É o único livro da Bíblia que a gente sempre lê. Evangelhos e Salmos. Os outros variam. O Antigo Testamento passeia por vários livros do Antigo Testamento e a Epístola, no caso da Missa Dominical, várias cartas diferentes. Falando em Salmos, last but not least, por último, eu deixei
a Bíblia do Peregrino, que é uma maravilha. Foi traduzida e comentada por esse erudito Luiz Alonso Schockel, que era um conhecedor profundo do hebraico. E essa Bíblia me abriu para o Antigo Testamento, principalmente para a leitura literária e espiritual do Antigo Testamento e da poesia hebraica, porque a grande especialidade daí eram os salmos. E eu nunca vi nada parecido. Como eu disse que eu pego logo o Evangelho segundo São João e os salmos, eu me encantei pelas traduções dos salmos, principalmente pelas notas. Se vocês prestaram atenção, essa é a maior Bíblia das que eu mostrei para vocês. Aqui tem 3.000 páginas. Tá? Não se trata de tamanho, porque isso varia muito com a diagramação. Mas o fato é que aqui há 2 livros. Há como que a tradução, que nem sempre soa, como vem do espanhol, não é uma tradução direta, é uma tradução mediada pelo espanhol, ela nem sempre soa castiça em português, como a do Padre Márcio Soares, tá? Ou com a Bíblia da Ave Maria, que não é castiça, mas é um português direto e bom português escorreito, tá? Mas as notas são absolutamente extraordinárias do ponto de vista espiritual. Então, Bíblia de estudo, detido, ponto a ponto, é a do Peregrino. Essa Bíblia não deixa você se perder. Então, se você me perguntar, como eu recebo essa pergunta todos os dias, qual Bíblia eu devo comprar? Se você escolher só uma, recomendo essas 5. Na verdade, eu não falei só de 5, eu falei de 7, incluindo a Navarra em espanhol, importada de todo, que não tem em português, e a minha da Biblioteca Católica, tá? Mas é a Bíblia do Peregrino que eu recomendo. Para um estudo autodidata, para um estudo e para uma meditação da Escritura. Repito, há muitos critérios para a Sagrada Escritura. O preço é um deles, a diagramação, né? A organização gráfica. Por exemplo, nem sempre me parece bem organizado a apresentação da diagramação da Bíblia do Peregrino, por exemplo. Tem 2 colunas aqui em cima do texto. E isso me parece um pouco ruim, não gosto. Não gosto dessas colunas, como se estivesse lendo jornal. Né? Não me agrada. Não é o caso de nenhuma das outras que eu mencionei. A Ave Maria também tem 2 colunas, desculpem. Isso não me agrada, por exemplo. Mas veja que é uma questão quase de gosto. Ela tem as introduções, que são muito boas, mas o destaque aqui são as notas. As notas são muito eruditas e muito piedosas. Foi como eu falei, que é a característica positiva da Bíblia de Navarra e a característica positiva da Bíblia do Peregrino. Então esse é um panorama. Leiam a Bíblia, não deem desculpa, mas eu não tenho essa está esgotada, eu não tenho dinheiro. Leiam a Bíblia que tiver ao alcance de vocês. Não deixem de ler a Bíblia porque não tem dinheiro, ou porque ainda não chegou pelos correios, ou porque está em falta. Isso é desculpa. A Bíblia que vocês têm acesso foi franqueada por Deus. Deus quer que vocês leiam a Bíblia. E Ele dará a Bíblia disponível ao alcance de vocês. Bem, se vocês querem começar comigo a leitura sistemática, baseada no meu plano de leitura, disponível aqui gratuitamente no link abaixo, e querem acompanhar, comprem a Bíblia do Peregrino. E podem comprar, comprem a Bíblia do Peregrino. É a minha indicação. Tá? Podendo, Navarra, podendo, os cadernos de comentários do Scott Hahn, que são vários volumes, e cuja tradução é a da CNBB antiga. Né? Então, a ideia é sempre, expandindo a quantidade de Sagradas Escrituras, que vocês tenham, que seja uma coleção lida, relida, meditada, comparada, e que vocês vão se aproximando cada vez mais da Palavra de Deus. Me diga o que você achou.
dessas observações aqui no comentário, concordando, discordando. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e principalmente se inscreva aqui na newsletter para receber o meu plano de leitura católica da Bíblia e ter um guia ou um mapa para penetrar esse labirinto extraordinário, esse oceano que tem Cristo no centro. Muito obrigado e até a próxima.